Gente, bom dia. Bom dia a cada um que está aqui hoje, pessoal da transmissão. Quem quiser acompanhar a leitura do texto bíblico, está lá em Lucas, capítulo 9, a partir do 37. Só um aviso rápido em relação ao retiro. Ele já vai ser no outro fim de semana, tá? Então, quem quiser participar, quem conhecer alguém que de alguma forma se interessa pelo retiro, sem ser esse fim de semana agora do 2, 3, né? Primeiro e 2, eu acho. Vai ser no 7, 8 e 9, tá bom? Então, daqui a 2 semanas, já é o nosso retiro. Pode falar comigo, com o Jonatas, com a Lília, com o Rafael, enfim, sobre mais detalhes, mas a gente vai sair na sexta-noite e volta no domingo de tarde, mas algumas pessoas também vão sair no sábado, então a gente pode organizar uma carona que funcione, enfim, tá bom? Isso tudo é meio gerenciável, tá? Só conversa com a gente, de repente, se você quiser ajudar também algum adolescente com o valor do retiro, também conversa com a gente para fazer essa oferta, tá? Lucas 9, versículo 37, eu vou ler na NVI, se eu não me engano ali é Almeida, que vai ser colocado ali na transmissão, e diz mais ou menos o seguinte, Lucas 9, 37, pula 10 para frente, tá ótimo. 37, 9 e 37. Vamos até o 45, tá? Bom, vamos lá então. No dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro dele. O homem da multidão bradou: Mestre, rogo-te que dês atenção ao meu filho, pois é o único que tenho. Um espírito domina, de repente ele grita, lança-o em convulsões e faz espumar, quase nunca o abandona e está destruindo. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei que suportá-los? Traga-me aqui o seu filho. Quando o menino vinha vindo, o demônio lançou por terra em convulsão. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou de volta ao seu pai. E todos ficaram atônitos ante a grandeza de Deus. Estando todos maravilhados com tudo que Jesus fazia, ele disse aos seus discípulos: ouçam atentamente o que vou lhes dizer. O Filho do Homem será traído e entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam o que isso significava, era-lhes encoberto para que não entendessem, e tinham receio de perguntar a respeito daquela palavra. Esses dias eu estava pensando, e eu cheguei a uma conclusão curiosa. Eu sou tão pastor quanto o Eclesiastes é canônico. Se alguém já leu Eclesiastes, percebeu que é um livro meio esquisito. Eu também não tenho muito esse perfil pastoral que a maioria das pessoas espera de um líder religioso. Mas do mesmo jeito que Eclesiastes está na Bíblia como uma espécie de voz um pouco diferente do todo, eu estou aqui tentando trazer uma voz diferente em relação a esse texto. Não só porque é uma voz, digamos, certa e melhor, mas só porque ela é possível. E hoje eu não quero que você escute a minha interpretação desse texto e tome como a verdadeira ou a única, mas que adicione a que você já tem. Adicione a minha opinião à sua e avalie, analise e critique a respeito do que você já acredita e sabe da Bíblia, de Deus, da sua vida cristã. O texto de Lucas, e essas passagens estão nos 3 sinóticos, mas o texto de Lucas ele é um pouco mais... ele foca um pouco mais na condição do filho, por isso eu quis trazer ele. O fato é que Jesus está caminhando, vem um pai, e extremamente preocupado e sofrendo pela condição do filho, vê em Cristo a sua última esperança. Sabe, alguém que já tentou de tudo, alguém que já viu aquele sofrimento durante muitos anos e aí vê a possibilidade de curar o seu filho, se lança ele aos pés de Jesus e pede misericórdia. E aí explica a situação, no versículo 38, eu te peço, eu te suplico, eu te rogo que deis atenção ao meu filho, pois é o único que tenho. E aí ele
conta como é uma possessão demoníaca. E a possessão demoníaca, a gente já viu vários textos sobre isso, a gente já viu isso nessa igreja, a gente já viu isso, enfim, ao longo da nossa história como cristão. A gente até criou uma certa crítica em relação a essas possessões, porque muita gente usa essa realidade para vender um negócio que não é muito verdade assim, né? Que como se fosse um teatro, uma coisa do tipo. Então a gente olha para isso e já bota um pé atrás. Mas eu não quero negar essa realidade, muito pelo contrário. Eu acredito firmemente que ela exista. Só que a possessão demoníaca ela é meio óbvia. Percebe? Olha só que a vida do filho, né? Ele tem convulsões, ele espuma, e aí tem outros textos que falam que joga no fogo, joga na água, e aqui ele lança por terra, né? Derruba, enfim. A possessão demoníaca parece ser uma coisa meio óbvia. Só que dentro da teologia tem uma discussão assim que nunca vai terminar, que é a relação entre o espírito e a mente. O espírito e a alma. E aí entenda a alma e mente como sendo, digamos aqui, a mesma coisa. Tem gente que fala que existe uma divisão entre espírito e a alma e a mente. Tem gente que fala que não, é meio que tudo a mesma coisa. Existe uma zona cinzenta, a gente não sabe muito bem como é. Tem texto que fundamenta a ideia de que o ser humano tem essas, digamos, 3 áreas: o espírito, o corpo e a alma ou a mente. Tem texto que fala não, que é só corpo ou aspecto físico e o espírito e a mente como sendo ali a mesma coisa. E olha que curioso, a Bíblia fala muito sobre possessão demoníaca e a gente ouve sobre possessão demoníaca e a gente se preocupa com possessão demoníaca. A gente raramente ou nunca se preocupa ou ouve sobre uma espécie de possessão da mente, da razão, do que a gente pensa, de como a gente avalia o mundo, de como a gente critica e analisa as coisas ao nosso redor. A gente raramente pensa numa espécie de possessão ideológica e racional. A gente fica muito preocupado com a demoníaca, e ela é óbvia, né? Ela é óbvia. A gente vê uma pessoa possessa por um demônio, a gente quase que já sabe, mas uma possessão ideológica, racional, não. E olha só que preocupante, porque ela é muito mais silenciosa. Ela pode ir acontecendo aos poucos e tem algumas consequências, traz algumas características para a vida do ser humano, esse que está de alguma forma possuído por uma ideologia, que a gente pode tirar do texto, eu quero tirar já já, mas o fato é que ela não acontece de uma vez e ela não vai embora de uma vez. Ela é construída por meio de um processo, muitas vezes longo, demorado, e que, por ser algo que vai acontecendo paulatinamente, às vezes a gente nem percebe que está acontecendo. O possesso, o que está possuído por um demônio, ele não tem controle de si. Ele é desumanizado por esse espírito maligno. O que é possuído por uma ideologia, ele também é meio desumanizado. Ele perde a própria opinião, ele perde a própria capacidade de análise, síntese, crítica, ele perde a sua humanidade no sentido que ele vira como se fosse só mais um numa multidão. Percebe? Se eu sou completamente tomado por uma ideologia, eu falo e penso o que essa ideologia me manda falar e pensar. Eu perco a minha humanidade de ter a minha própria opinião, liberdade, responsabilidade. E, na verdade, eu coloco tudo na conta da ideologia. Porque a ideologia tal me manda pensar assim, então eu penso. Porque a ideologia tal me manda agir assim, então eu ajo. Porque a ideologia tal me manda, faz com que eu abra mão de coisas que são fundamentais. Tudo bem, eu abro. Do mesmo jeito que o Espírito domina, versículo 39, o Filho, a ideologia ela vai dominando aos poucos. Vai dominando aos poucos. E aí quando você, de repente, até percebe, quando você se vê dominado por ideologia, ou talvez alguma pessoa próxima a você fale, você foi dominado ideologicamente, já aconteceu. Sabe, o processo é lento e por isso você abre mão, por exemplo, de um pequeno detalhe, e aí você pensa, não, tudo bem, eu abro mão um pouco da minha liberdade
para acreditar firmemente numa teologia, ou numa ideologia política, ou econômica, ou social. E aí quando você menos vê, você é menos cristão e mais ideólogo. Você é menos seguidor de Jesus e mais discípulo de um teórico, de um filósofo, de um teólogo. Sabe, nesses seminários de esquina, isso acontece mais ou menos assim. Um aluno, muito cheio de boas intenções, fala que ele segue uma teologia qualquer, um calvinismo. Aí ele fala, não, eu sou calvinista. E aí chega um outro que não é calvinista e segue outro qualquer e fala assim, não, mas veja bem, o calvinismo tem esse problema, tem esse outro, ele não sabe como interpreta muito bem esse aspecto da Bíblia, esse texto. E aí ele fala, não. Mas o seu também está errado. O seu não responde isso, não responde A, não responde B, não responde C. A gente perde a capacidade de diálogo, a gente perde a capacidade de reconhecer os próprios erros dentro da nossa própria perspectiva de mundo. Percebe? Alguém que é possuído por uma ideologia não sabe muito bem o que pensa, nem o que diz, nem o que fala, nem o que age. Do mesmo jeito que alguém que é possuído por um demônio. E olha só, o espírito domina, versículo 39, de repente ele grita, de repente ele lança em convulsões e o faz espumar. Alguém que é possuído por uma ideologia, ao longo de anos, pode se ver fazendo algo que nunca imaginou fazer. Pode se ver fazendo, por exemplo, nunca pensou em participar de uma passeata qualquer em prol de um político. E aí, quando menos vê, está lá e está usando a roupa, está falando o que eles falam, está cantando as músicas. Percebe? E aí, quando olha para trás e lembra, nossa, eu nunca imaginei que eu estaria fazendo isso. Eu nunca imaginei, por exemplo, que eu que valorizo a família, eu nunca imaginei que eu votaria num candidato que valoriza a família, mas que não cuida da própria família. Eu nunca imaginei que eu apoiaria um candidato que fala que a gente tem que cuidar dos mais vulneráveis, dos pobres, mas que, na verdade, não fez ou deixou a situação ainda pior. E aí, no final das contas, a gente está de tal forma tomado por essa perspectiva ideológica, política, econômica, social, teológica, que a gente não percebe o nosso próprio erro. Existe nesse versículo, uma possessão demoníaca que os discípulos não conseguem resolver. Eles não conseguem resolver o problema. O pai fala que roga aos discípulos no versículo 40 que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Existe uma possessão demoníaca mais forte do que uma que seja mais fraca. Ou, até aqui, pelo menos, os discípulos não conseguiriam, talvez. O fato é que a possessão ideológica também é muito difícil de ser percebida. Porque é como a lente que a gente enxerga o mundo. Se você bota uma lente vermelha, o mundo para você é todo vermelho. Se você bota uma lente verde, o mundo é todo verde. Se você bota uma lente azul, o mundo é todo azul. Você olha uma parede branca, que obviamente é branca, e na verdade você está vendo verde, azul, vermelho, qualquer cor, porque a sua lente muda completamente a realidade como você percebe. Isso é uma possessão ideológica. E você não aceita crítica, você não aceita questionamento. E a sua reação sempre é de defesa. Ah, você está criticando a minha? E olha para a sua. E ataca. E quando, na verdade, talvez a melhor postura seria de pensar. Tudo bem, faz sentido o que você está dizendo sobre o que eu penso, as críticas que eu recebo, então deixa eu pensar melhor. Deixa eu formular uma ideia melhor. Deixa eu deixar de seguir um teólogo específico e eu começar a montar a minha própria teologia que faz mais sentido para mim. Deixa eu abandonar a ideologia política e começar a pensar melhor como indivíduo na sociedade. Deixa eu assumir a responsabilidade que eu tenho como cristão e abandonar essa responsabilidade em prol de uma ideologia e terceirizar o que eu preciso fazer. E aí a resposta de Jesus pro possuído, né, para aquele contexto, para o filho, para o pai, enfim, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei que suportá-los? E aí o suporte aqui é uma palavra que tem a ver com você colocar nas costas, sentir o peso e carregar, percebe?
É suportar, não sei como esse pilar suporta a laje que está aqui em cima. Parece que Jesus, ele carrega os discípulos nas costas, porque os discípulos não conseguem expulsar o demônio, porque os discípulos não conseguem entender quem é Jesus, porque os discípulos não conseguem entender a mensagem de Jesus. E alguns deles estavam possuídos ideologicamente. Achavam que Jesus era o Messias político, achavam que Jesus era o Messias social, que ia libertar o povo, que ia acabar com o domínio romano. E eles não percebem que Jesus não é nada disso. Jesus, na verdade, é o Deus que se faz ser humano, faz homem e se entrega. É isso. Os discípulos não percebem o que estava na cara deles, o que era óbvio. Esse é o perigo. O perigo da possessão ideológica é que ela é silenciosa. E às vezes a gente não percebe que a gente está usando o óculos verde, amarelo, vermelho e a parede é branca. E tudo que a gente vê é verde, amarelo e vermelho. Tem um livro que eu gosto muito, chamado A Peste, de um autor chamado Albert Camus. O nome dele é francês, mas não precisa ficar pronunciando do jeito certo, né? O fato é que ele escreve sobre uma epidemia numa cidade. E aí esse livro foi tipo um best-seller na época da pandemia, no começo da pandemia, 2020, porque traz umas reflexões muito interessantes. E aí lá no final, vou pedir ajuda do Emerson para colocar aqui na transmissão, no telão. Existem alguns diálogos muito interessantes, esse que eu vou colocar é um deles. Ele diz mais ou menos o seguinte, só me dá um ok, Emerson, se tu conseguir. Bom, contextos. Durante essa epidemia existem 4 personagens principais, isso, beleza. Existem 4 personagens principais, eu acho isso fantástico. É um médico, um político, um padre e um jornalista. E aí eu acho que são atores bem importantes nesse cenário. Essa conversa entre o jornalista e o médico. E o jornalista que está falando. E ele é um cara que muda de opinião. E ele fala isso aí. É ainda por isso que esta epidemia não me ensina nada, senão que é preciso combatê-la ao seu lado. Sei de ciência certa que cada um traz em si a peste, porque ninguém no mundo está isento dela. Sei ainda que é preciso vigiar-se sem descanso para não ser levado. O que é natural é o micróbio, o vírus, a bactéria. O resto, a saúde, a integridade, a pureza, se quiser, é um efeito da vontade, de uma vontade que não deve jamais se deter. Sim, é bem cansativo ser um empestado, um doente, mas é ainda mais cansativo não querer sê-lo. Tá bom, obrigado. O final desse diálogo é muito interessante. Ele fala, é muito cansativo ser um doente. É muito ruim apresentar os sintomas da doença. É horrível ter a peste. Mas é talvez até mais cansativo não se deixar levar. Ficar doente é fácil. E na pandemia ficar doente era muito fácil. Mais difícil era ficar saudável, né? Mais difícil era fazer lá o que as pessoas falavam que a gente devia fazer. Era muito mais difícil o lockdown, era muito mais difícil máscara, era muito mais difícil aquela coisa toda. Dentro de uma epidemia, com uma doença que se alastra rapidamente e numa cidade toda, que era o caso, era muito fácil ficar doente. Era só botar o pé fora de casa, era só ter contato com outra pessoa. Muito difícil era não ficar doente, era tomar todos os cuidados, era viver assim, pensando nisso, era ter essa atenção, essa urgência. E aí o que Camus está fazendo, na verdade, é comparando uma epidemia a essa noção totalitária do regime político. Essa noção de que você você pode sempre ficar doente. É fácil ficar doente, é fácil acreditar num líder totalitário que vai te falar exatamente o que você quer ouvir. É fácil você se deixar levar por uma ideologia. É muito fácil você se deixar levar por uma perspectiva de mundo apenas. Difícil é se manter saudável. Difícil é se manter cristão.
difícil é se manter diante da essência do cristianismo que Jesus apresenta no final desse texto, de um jeito fantástico. No final de tudo, ele expulsa o demônio. Todos ficam surpresos diante dessa grandeza de Deus e ele fala: ouçam atentamente o que vou lhes dizer. O Filho do Homem será traído e entregue nas mãos dos homens. Cristianismo não é grandeza pessoal, cristianismo não é poder político, cristianismo não é ideologia. Cristianismo é serviço, é amor, é Jesus. Cristianismo não é um candidato, um teólogo, uma perspectiva, a lente azul apenas, a lente verde, a lente vermelha. Cristianismo é o Cristo. E por isso que Jesus se apresenta como a verdade. A verdade não está numa ideia, numa ideologia. A verdade não está numa perspectiva. A verdade não está no domínio. A verdade não está na maioria. A verdade está em Cristo. E é muito difícil sair disso. É quase que natural para o ser humano se desviar do caminho de Cristo e entrar em ideologias, e entrar em caminhos errados e ficar doente. E aí Cristo vem e nos chama a voltar para a essência do cristianismo, que é o Filho do Homem será entregue. O cristão vai ser necessariamente entregue de alguma forma. No ato sacrificial, de amor, de necessidade, de responsabilidade. Ele não entrega para a ideologia. Eu cuido do meu semelhante, não é porque eu pago o meu imposto e o Estado faz. Eu cuido porque eu preciso cuidar, porque eu sou responsável. Eu não terceirizo o cuidado da minha família para um político. Eu faço o cuidado da minha família. Eu não terceirizo a minha liberdade para um grupo. Eu realizo a minha liberdade e responsabilidade na vida com o meu semelhante. É assim que funciona. O cristianismo é sobre o indivíduo seguir a Cristo e se entregar e servir e amar. E é muito fácil a gente se desviar disso. Lá no final, na última página desse livro, A Peste, o médico, ele está pensando, ele está vendo a cidade toda feliz, porque a cidade se livra da epidemia, né? E aí a gente tem um pouco essa noção, né, que a gente agora está livre da pandemia, que maravilha, podemos voltar a fazer esse encontro. Coisa boa, e a gente festejou e a gente se alegrou com isso. E o médico que viveu a epidemia do livro, né, de forma muito mais intensa do que todos os outros, ele olha e aquelas pessoas, né, que estão felizes, ele fala: aí eu vou pedir a ajuda do Emerson de novo para colocar o último trecho. Ele vê a festa, na verdade, é bem assim, tem uma festa acontecendo na cidade, e aí ele termina algumas reflexões falando sobre responsabilidade, sobre essa individualidade, sobre a importância de ser médico no sentido de se doar, se entregar. E aí entenda, Camus era ateu e entendeu a necessidade e a importância de se entregar, de viver para o seu semelhante. Emerson, tá aí? Joga lá, por favor. Ele fala sobre o bacilo da peste. E aí ele fala: o bacilo da peste, esse vírus, essa bactéria, ele não morre e nem desaparece nunca. Ele pode ficar dezenas de anos adormecido nos móveis e na roupa. Espera pacientemente nos quartos, nos porões, nos baús, nos lenços e na papelada. Obrigado, cara. O bacilo da peste, a bactéria, o vírus, a ideologia, ele pode diminuir, ele pode não causar mais epidemias, ele pode ficar silenciosamente lá no cantinho dele, mas ele sempre espera. Essa é a ideia do Camus. Ele sempre espera que vai surgir um novo momento em que ele vai poder dominar. E para o Camus existe uma repetição. Regimes totalitários vêm e vão. E Camus escreve isso ali no final, 1950, então ele acabou de ver a Segunda Guerra, acabou de ver toda a destruição que os regimes totalitários causaram. E ele está vendo as ascensões de outros regimes totalitários. E aí ele diz: esse vírus, ele não morre. É por isso que é muito fácil ficar doente. É por isso que é muito fácil a gente se deixar levar por esses vírus que tem por aí, de todos os lados. É por isso que a gente tem que sempre lembrar que cristianismo
É o que Jesus fala. O Filho do Homem será traído e entregue nas mãos dos homens. Qualquer coisa fora disso, fora dessa realidade de Cristo, fora dessa realidade de amor, serviço, entrega, fora da realidade do Evangelho, é ideologia. Tenha a sua, viva a sua vida social, exerça os seus direitos, faça a sua parte. Mas não misture uma coisa com outra. Cristianismo é cristianismo. Ele tem que ser um fundamento, a essência. O resto é resto. E se você começar a misturar, se você começar a ver na política o cristianismo, na economia o cristianismo, na teologia essa essência de Jesus, você vai se perder. Você vai se deixar se infectar. Você pode acabar como alguém possuído por uma ideologia. Por isso, o desafio para nós hoje, para mim, é receber as críticas, acolher os questionamentos, avaliar até que ponto a gente se deixou levar por ideologias, até que ponto a gente se deixou levar pelo vírus, pelo micróbio, pela bactéria, que vai silenciosamente esperando o seu momento de agir, de se fazer presente, de dominar. O desafio para nós hoje é voltar à essência do que Cristo fala, que é a vida cristã. Amor, serviço, entrega. Apesar de traição, apesar de até mesmo da não compreensão dos discípulos, que não entendiam o que Jesus falava, apesar de qualquer coisa, amor, serviço e entrega. Que Deus nos abençoe na nossa vida cristã, que Deus nos ajude nesse desafio. Vamos orar. Pai querido, Pai santo, a gente te agradece pela Tua palavra, Pai, a gente te agradece pela revelação do Teu Filho, que é pura, que é perfeita, e que a gente tantas vezes lê meio errado. Nos perdoa por isso, Pai. Nos perdoa por não conseguir alcançar muitas vezes a essência de quem Tu és, da Tua mensagem para nós. Nos perdoa por não viver a vida que o Senhor espera de nós. Nos perdoa, enfim, pelos nossos pecados. E nos dá, Pai, sabedoria, nos dá graça para entender, nos dá misericórdia para seguir essa caminhada, Pai. E que a gente assuma as nossas responsabilidades, mas entendendo que o fundamento, o foco, o centro, a essência sempre será o amor, o serviço, Pai, a vida em prol do nosso semelhante, para a Tua glória, Pai. E que a cada período em que essa bactéria, esse vírus, essa ideologia tente tomar de nós a nossa liberdade dada por Ti, que a gente saiba perceber isso e dizer não, que a gente saiba negar tudo que não vem de Ti, que a gente lembre sempre do Teu sacrifício, da Tua graça e do Teu amor, acima de todas as coisas, Pai. Muito obrigado por tudo, e é no nome de Teu Filho Santo que nós oramos. Amém.